Fala pessoal, Isaac aqui. Neste vídeo vamos falar sobre os dragões do universo Tolkien. Eu vi o pedido de alguns inscritos de que eu faça um vídeo analisando como seria uma batalha entre um dragão e um Balrog. Como aqui quem manda são vocês, eu vou fazer uma comparação entre o dragão mais famoso deste universo, Smaug, enfrentando o Balrog mais famoso, que enfrentou Gandalf e que se chama A Perdição de Durin. É uma batalha interessante, porque se fosse um RPG, ambos seriam do tipo fogo, o que os prejudicaria de utilizar o fogo como arma um contra o outro. Mas antes de fazer o vídeo de como seria essa batalha, eu precisava fazer um vídeo contextualizando melhor os dragões do universo Tolkien, para aqueles que apenas assistiram aos filmes e não conhecem muito bem a origem deles. Em relação aos Balrogs, não temos este problema, pois já temos um vídeo específico deles aqui no canal. Para quem não tiver visto, eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Portanto, neste vídeo, veremos 5 coisas que vocês talvez ainda não saibam sobre os dragões do universo Tolkien. 1. A origem dos dragões. O primeiro Senhor do Escuro, mestre de Sauron, possui alguns nomes, sendo os dois mais conhecidos Melkor e Morgoth. Ele era extremamente poderoso, uma espécie de arcanjo deste universo, algo como seria o Lúcifer da Bíblia. Mas mesmo em seu poder colossal, ele não conseguia criar vida por conta própria. Porém, embora ele não pudesse criar vida do nada, ele possuía uma capacidade absurda em distorcer um ser ou um espírito em algo praticamente novo, quase indistinguível do que já foi um dia. Quando Morgoth se rebelou contra Eru, deus do universo Tolkien, muitos espíritos menores o seguiram, mas eles não eram todos iguais em tamanho. Uns eram mais poderosos e outros menos poderosos. Assim, utilizando essa habilidade de distorcer coisas vivas, Morgoth criou os vampiros, os lobisomens e também os dragões. Para alterar e distorcer o alvo do feitiço, Morgoth realizava um ritual que possuía 3 elementos: uma criatura viva, um espírito caído e uma parte do seu próprio poder espiritual. Mas essa habilidade não era de graça ou ilimitada. A cada criatura que ele distorcia, uma parte de seu poder era consumido, e quanto mais poderosa a criatura, maior o custo de poder. Em outras palavras, a cada vez que Morgoth realizava um ato que exigia grande parte de seu poder espiritual, cada vez ele também ficava mais fraco, pois ele perdia uma parcela de seu poder definitivamente. É justamente por isso que no final da Primeira Era, o elfo chamado Fingolfin conseguiu duelar contra Morgoth, o mais poderoso dos Valar, e mesmo assim o deixar cheio de cicatrizes. O professor Tolkien nos diz que àquela altura, Morgoth já havia utilizado tanto seu poder que era apenas uma fração do que ele já foi um dia. Tolkien diz que ele já nem conseguia mais abandonar seu corpo físico, estava preso a ele. Inclusive, Morgoth não conseguiu sequer regenerar o seu pé, que ele perdeu naquela batalha contra Fingolfin. Lembrem-se, assim como Sauron, que era menos poderoso do que ele, Morgoth, no auge de seu poder, conseguia restaurar o seu corpo físico, mesmo que ele fosse completamente destruído. Já agora, no final da Primeira Era, ele não conseguia sequer regenerar o pé. Abre aspas para o Silmarillion. Morgoth mancou para sempre, a partir daquele dia, e a dor de seus ferimentos não podia ser mitigada. Fecha aspas. Vamos voltar aos dragões em si. Assim como as demais criaturas, os dragões originais são criaturas distorcidas por Morgoth com um espírito maligno dentro deles. O primeiro dragão a ser criado por Morgoth se chamava Glaurung e foi chamado de Pai dos Dragões. Agora vejamos um trecho do Silmarillion que confirma que de fato os dragões originais eram criaturas com um espírito maligno dentro, embutido por Morgoth. Abre aspas. Com essa aflição e ruína, Túrin resistiu. Naquele momento, porém, Glaurung, o pai dos dragões, saiu das portas escancaradas e se colocou entre ele e a ponte. E, de repente, falou, através do espírito maléfico que nele existia. Fecha aspas. No entanto, Morgoth apenas precisou criar com rituais os primeiros dragões. Os demais passaram a se reproduzir normalmente, por meio de acasalamento que originava ovos fecundados. Em relação a estes novos dragões, originados de acasalamento, o professor Tolkien não entra em grandes detalhes sobre sua natureza, mas por todo o contexto dos livros, sugere que eles recebiam uma parte da malícia de Morgoth e do espírito de seus ancestrais.
Inclusive, por isso, os dragões de antigamente eram infinitamente mais poderosos do que os da Terceira Era. E é por isso que os dragões do meio para o final da Terceira Era são reduzidos em sua ampla maioria a dracos de pequeno porte, porque este poder ia se reduzindo de geração em geração. Eu digo que o professor Tolkien sugere que os dragões da Terceira Era herdaram a malícia de Morgoth e uma parte do espírito de seus progenitores pelo seguinte motivo: eles tinham prazer na desgraça alheia. Por exemplo, tem um trecho que diz que os dragões tinham aquela rixa com os anões porque eles gostavam de tomar o ouro deles. Em outras palavras, se um dragão encontrasse uma pilha abandonada de tesouro, ele não possuía o mesmo interesse que ele tinha em queimar um reino inteiro abaixo para tomar os tesouros como espólios de guerra. Isso é ou não é um resquício inegável da natureza maligna de Morgoth? 2. Fogo de Dragão versus os Anéis do Poder. Todos nós sabemos que o único lugar em que o Um Anel foi feito por Sauron é o mesmo lugar em que ele poderia ser destruído, no calor extremamente extenuante do vulcão da Montanha da Perdição. Porém, o fogo dos dragões era tão absurdamente quente que poderia derreter e destruir os Anéis do Poder. Por exemplo, aos que foram dados aos Nazgûl ou aos anões. E como nós sabemos disso? Bem, porque eles de fato destruíram 4 dos 7 anéis dados por Sauron aos senhores anões. Of the 7 dwarf rings, 4 were consumed by dragons. 2 were taken by Sauron before he fell in Mordor. The fate of the last dwarf ring remains unknown. Nos livros, esses 4 anéis anões também foram consumidos por dragões. Isso não é uma exclusividade dos filmes. Abre aspas para a Sociedade do Anel. Os 3 anéis élficos, os mais bonitos de todos, foram escondidos dele pelos reis elfos, e suas mãos nunca os tocaram ou macularam. 7 os senhores anões possuíram, mas Sauron recuperou 3 e os outros foram consumidos pelos dragões. Se você estivesse perguntando se o mesmo poderia acontecer com um anel de Sauron, ser destruído por Smaug, por exemplo, a resposta é dada no mesmo livro por Gandalf, abre aspas, mas não há forja de ferreiro neste condado que possa alterá-lo de forma alguma, nem mesmo as bigornas e os fornos dos anões poderiam fazer isso. Alguém disse que o fogo dos dragões poderia derreter e consumir os anéis de poder, mas hoje em dia não sobrou nenhum dragão na Terra cujo velho fogo seja quente o suficiente. Na verdade, nunca houve qualquer dragão, nem mesmo Ancalagon o Negro, que pudesse danificar um anel. Fecha aspas. E a razão para isso é muito simples. O que protege um anel é uma espécie de feitiço, colocado pelo Maia mais poderoso que já existiu. Ou seja, imagine um mago mais poderoso do que Gandalf em sua forma branca colocar um feitiço de proteção em um objeto. Agora tente destruir este objeto com força física, ou com fogo, ou com qualquer elemento da natureza. É por isso que quando se utiliza força física contra um anel, acontece isso. Gandalf fala sobre o fogo de Ancalagon, o maior dragão que já existiu, não surtir efeito sobre um anel porque ele conhece Sauron, e ele sabe que ele colocou não apenas um feitiço, mas também parte de seu próprio poder espiritual dentro de um anel. 3. Os dragões e os Valar. Os dragões foram fabricados por Morgoth para servirem como bestas de guerra imparáveis, como se fosse uma espécie de tanque de guerra com asas. E esses largatos voadores, cuspidores de fogo, não eram pouca coisa. Na guerra entre os Valar, os seres mais poderosos do universo Tolkien, e Morgoth, foram os dragões que fizeram os Valar recuarem. Abre aspas para o Silmarillion. Afinal, porém, o poderio de Valinor surgiu, vindo do oeste, e o som da trombeta de Elwyn encheu os céus. E Beleriand brilhou com o esplendor de suas armas, pois as hostes dos Valar se apresentavam sob formas jovens, belas e terríveis, e as montanhas ressoavam sob os seus pés. Os Balrogs foram destruídos, a não ser por uns poucos que fugiram e se esconderam em cavernas inacessíveis, enraizadas na terra. E as inúmeras legiões de orcs pereceram como palha num grande incêndio, ou foram varridas como folhas murchas diante de um vento causticante. Vendo, então, que seus exércitos estavam sendo derrotados,
e seu poder espiritual já não era o mesmo, Morgoth se acovardou e não ousou entrar ele mesmo em combate. Soltou, porém, sobre os inimigos, o último ataque de desespero que havia preparado, e dos fossos de Angband saíram os dragões alados, que nunca haviam sido vistos. E tão súbita e desastrosa foi a investida dessa terrível esquadrilha que o exército dos Valar foi forçado a recuar, pois a chegada dos dragões veio acompanhada de fortes trovões, relâmpagos e uma tempestade de fogo. Fecha aspas. Aqui vale uma observação. Muitos fãs interpretam este recuo como se os Valar tivessem medo dos dragões, mas não é o caso. O que aconteceu aqui foi que, como o próprio texto diz, dragões alados, que nunca haviam sido vistos antes, surpreenderam os Valar. Eles já conheciam os Balrogs, eles já conheciam os Orcs, mas eles não conheciam dragões, especialmente daquela magnitude. Era uma espécie de uma arma secreta de Morgoth. Imagine que você seja um dos Valar. Por mais poderoso que você seja, o que você faria se uma esquadrilha de monstros voadores enormes que você nunca viu igual saísse de uma fortaleza cuspindo fogo na sua direção? O mais inteligente a se fazer numa situação dessa é mesmo recuar e avaliar a situação. Tanto isso é verdade que os Valar se reagruparam e mataram a maioria dos dragões nessa batalha. Inclusive Ancalagon, o Negro, o maior dragão que já existiu, morreu justamente nessa batalha. Mas, de qualquer forma, este é um feito extremamente grandioso por parte dos dragões. Estamos falando aqui dos Valar reunidos, sem contar os Maiar, do mesmo nível de Gandalf, que haviam sido convocados por eles. A esquadrilha de dragões colocar todos os Valar e os Maiar para correr, mesmo que por um breve período, é um feito quase inimaginável de acontecer. Os dragões merecem o devido reconhecimento. 4. Os dragões e os anões. Como é de se imaginar, os dragões e os anões nunca se deram bem, e chegaram até mesmo a entrar em guerra declarada. Os dragões se tornariam literalmente uma praga contra os anões. Quer dizer, de um lado, os dragões são atraídos por ouro, e do outro, anões adoram acumular montanhas de riqueza. A combinação ideal, né? O resultado não poderia ser outro, e o embate entre eles era apenas questão de tempo até acontecer. Finalmente, no ano 2570 da Terceira Era, os anões declararam guerra aos dragões, e o negócio foi feio. Ao contrário de Azog e seus orcs, que foram derrotados na guerra contra os anões, as coisas se saíram bem diferente contra os dragões, com os anões levando a pior na maior parte do tempo, e finalmente perdendo a guerra. A guerra entre os anões e os dragões durou 20 anos, período em que os dragões atacavam e saqueavam as Montanhas Cinzentas. Foi durante este período que os dragões derreteram os 4 anéis de poder, que estavam na posse dos anões. Finalmente, os dragões se reuniram e atacaram os salões do rei anão Dain I, e do lado de fora da cidade, um dragão gelado enorme matou tanto o rei quanto um de seus filhos, chamado Fror. Após perderem a guerra, a maioria do povo de Durin abandonou as Montanhas Cinzentas. O rei Tror e alguns de seus seguidores foram para Erebor, na Montanha Solitária, enquanto seu filho mais novo, Gror, levou o restante do povo para as Montanhas de Ferro. Mas a história entre os dragões e os anões ainda não havia sido finalizada. Como nós sabemos, 200 anos mais tarde Smaug voltaria para aterrorizar os anões e tomar mais uma vez o seu reino e seus espólios. 5. Alguns dragões podiam conjurar feitiços. Assim como a maioria das raças da Terra-média, os dragões também não eram todos parecidos uns com os outros. Eles possuíam diversos tamanhos, características, poder. O mestre Tolkien os dividiu em algumas classes. Os dragões de fogo são aqueles que possuíam a habilidade de cuspir fogo, podendo ter ou não asas. Existia dos dois tipos. Os dragões gelados, ao contrário do que podemos imaginar, não cuspia gelo, embora isso fosse legal de imaginar. No universo Tolkien, dragões gelados são aqueles que não possuem a habilidade de cuspir fogo, mas não convém subestimar essas criaturas. Foi justamente um dragão gelado enorme que dizimou o rei anão Dain e seu filho, e foi determinante na derrota da guerra contra os anões. Quer dizer, um dragão gelado pode não cuspir fogo, mas ele ainda possui a pele quase impenetrável, com exceção da barriga que eles costumam proteger, e dentes e garras descritas por Tolkien como enormes lâminas afiadas. É seguro dizer que eles seriam algo como um tanque de guerra da Terra-média, ou como um enorme dinossauro, com suas peles resistentes a lâminas e flechas. Dragões gelados também existiam dos dois tipos, com asas e sem asas.
E por último, os dragões serpentes. Dragões que não tinham pernas nem braços, se rastejavam, muito parecidos com monstros marinhos ou com estes monstros que vemos comer terra e abrir túneis no último filme da trilogia de O Hobbit. Como se não bastasse tamanha força bruta, alguns deles também possuíam o poder de lançar feitiços em seus oponentes. É dito nos livros que mesmo aqueles com grande força de vontade ainda poderiam sucumbir ao feitiço caso fossem pegos desprevenidos, por causa do elemento surpresa. O melhor exemplo é Túrin, um excepcional guerreiro da Primeira Era. Abre aspas para o Silmarillion. Túrin deu então um salto e investiu contra o dragão chamado Glaurung, e sua arma cintilava como que em chamas. Glaurung, porém, reteve seu fogo, abriu bem seus olhos de serpente e encarou Túrin. Sem medo, Túrin encarou esses olhos enquanto erguia a espada, e de imediato caiu no encantamento paralisante dos olhos sem pálpebras do dragão, ficando imobilizado. Então, por um bom tempo, quedou-se ali parado, como que esculpido em pedra, e os dois estavam sós, mudos, diante das portas de Nargothrond. Fecha aspas. Embora o pai dos dragões, neste caso que eu acabei de mencionar, não tenha conseguido dobrar a vontade de Túrin completamente, Túrin ficou muito mais receptivo às sugestões do dragão, e pior ainda, o feitiço do dragão plantou na mente dele desconfiança em relação a alguns de seus companheiros. E outro feitiço muito interessante é uma espécie de maldição da ganância, que inclusive é explorada nos filmes de Peter Jackson pelo nome de doença do dragão, em que a vítima fica obcecada por riqueza a ponto de deixar tudo de lado, amizade, lealdade e até mesmo seus parentes pela ganância. Tem duas cartas muito interessantes do professor Tolkien sobre os dragões. É a carta número 122 e 144, para quem tiver curiosidade. Uma coisa é certa, fosse um dragão de fogo, gelado, com asas ou sem asas, quando um dragão estava decidido a causar problemas, diferentes heróis precisavam se juntar, ou grande parte do mundo poderia ser devastada. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu cobri bastante coisa dos dragões neste vídeo, pelo menos as partes mais importantes, mas ficaram algumas coisas de fora porque eu não gosto de vídeo muito longo, mas que podem ser trazidos numa segunda parte se vocês tiverem interesse. Por favor, me avisem nos comentários. Para quem se interessar, o canal foi aprovado pelo YouTube para ter um clube de membros, então quem tiver interesse em ser um apoiador, clique no botão membro para saber quais são os benefícios de se tornar um dos apoiadores. Para mais conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.